Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e estou aqui mais uma vez, não é? Vocês já passei por aqui, mas estou aqui, não é, no lugar da professora Carla, não é? Trabalhamos em parceria, então quando vocês não verem a professora Carla, vocês estarão aqui comigo, tá? Então, eu vou me autodescrever, tornando essa aula ainda mais acessível, não é? Então, eu tenho cabelo tamanho médio, cor parda, uso óculos, estou vestindo blusa azul, calça jeans. E como nunca estou sozinha, estou aqui com Clisma, não é? Que torna a nossa aula muito mais acessível, pessoal. Então, estamos falando hoje sobre linguagem verbal e não verbal. Espero que vocês compreendam, não é? E acolham com carinho essa aula no coração de vocês, não é? Pois sempre gosto de falar isso toda vez que nos abrimos para o conhecimento ele se internaliza, não é? Na nossa vida. Então, quando estamos estudando língua portuguesa, achamos que não sabemos muita coisa, mas deixa eu informar para vocês, vocês têm aí dentro de vocês um conhecimento, vocês falam a língua portuguesa o tempo todo, não é verdade? Em casa, no trabalho. Então, vamos falar hoje sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Essa linguagem que está o tempo todo interagindo, não é? Entre a escrita, entre a linguagem oral, e aí vamos perceber nos anúncios, na argumentação. Então, quando estamos conversando na nossa casa, no nosso trabalho, nós argumentamos, estamos ali, não é? Sempre falando algo, não é? Com alguém fala conosco, e aí interagimos, né, nas nossas relações sociais. Então vamos lá, esse é o mês do Outubro Rosa. E aí, pessoal, as mulheres, será que é só as mulheres que têm câncer de mama? Você já conhece esse lacinho rosa, não é? Então, só é as mulheres que têm esse problema, não é, que pode ter essa doença? Não, homens também. Mas aí chamamos a atenção das mulheres, não é? Nós mulheres estamos sempre muito atarefadas, não é? Estamos cheias de atividades, mas não podemos nos descuidar com o nosso corpo. Então é interessante, não é? Prestar atenção no nosso corpo. E aí, vou perguntar novamente, vocês sabem o que é linguagem verbal e não verbal? Eu falei no início, né? Eu disse que a gente, quando estamos falando, nos comunicando, então interagimos com a linguagem, não é? Às vezes escrita, não é? Às vezes com a oralidade, estamos na prática da oralidade, não é só com a linguagem oralizada, não é só falando. E aí vocês ficarão assim bem informados sobre linguagem verbal e não verbal. Então, observem aí esse vídeo, né? Vejam essa imagem. Esse homem, ele está de costa, né? Ele está com um apito na boca, não tem fala aqui, não é? Ele faz um gesto. Observem aí essa outra imagem, não é? Esse mostra o cartão. E aí, essa imagem aqui, ela é familiar para vocês? Parece que é um árbitro que está aí em uma certa altura, não é? Apitando o jogo de basquete. E aí essa outra imagem aqui é mais familiar, não é? Aquela quando vocês estão assistindo o jogo e aí naquele ápice, não é? Quando você acha que o seu jogador, não é? Preferido daquele time que você torce, que eu não vou falar o nome de nenhum deles aqui, você acha que ele vai fazer aquele gol, ele está arrasando, de repente ele comete lá, não é? Uma falta e aí o juiz do jogo, ele vai e levanta o cartão vermelho. O juiz não falou nada, não é? Ele só levantou, linguagem não verbal, não é? E aí, nesse momento, o jogo para e aquele jogador preferido, não é? Predileto, como vocês falam,
de repente é trocado, menino, por outro. Então, quando esse gesto, não é? Quando o juiz levanta o cartão, não é? E aponta, ele está dizendo, saia, não é? Foi cometida uma falta, não é? E aí, quando levanta o cartão vermelho, amarelo, não é? Então, já é entendido. Então, aqui, quando você vai no trânsito, né? Estamos indo no trânsito, de repente, não é? Nós percebemos o sinal do trânsito verde, não é? Vocês já sabem que o trânsito está liberado, né? Pode fluir. Mas quando aparece o laranja, atenção, não é? Vermelho, pare. Então, não tem nada escrito no sinal, mas já compreendemos, não é, que é a hora de avançar, não é, de continuar dirigindo, de prestar atenção, maneirar, e aí chega o momento do vermelho, a hora de parar. Não tem as palavras escritas no sinal. Mas entendemos, então, aqui a linguagem não verbal. E aqui, quando você está em alguns ambientes que você vê esse sinal aí, não é? Você já entende que é proibido fumar, não é? Há uma via de mão dupla, não é? Então, proibido ultrapassagem. Então, quem estuda aí os códigos, né, de trânsito, sabe muito bem, não é? Eu não dirijo, não sou motorista, tá? Mas conheço também. Então, vocês percebem que a linguagem verbal e não verbal, ela está internalizada em nós. E nós sabemos, não é, os símbolos, nós reconhecemos. E é assim, pessoal, que nós vamos praticando essa linguagem, conhecendo no nosso dia a dia de forma leve, tranquila, não é? Então, quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens, né, verbal e não verbal estão envolvidas. Qual das alternativas abaixo representa a linguagem verbal usada nas partidas de futebol? Então, letra A tem aí bandeiras de impedimento, cartão vermelho e amarelo, locutor do futebol, o apito do juiz. E aí, vocês viram naquele vídeo que eu coloquei aqui no primeiro vídeo, o juiz ele está em um local mais elevado, não é, da quadra, e ele apita e aponta, não é? Então, o apito do juiz, não é? É uma linguagem ali, né? Quando ele apita, é uma linguagem não verbal, não é? E temos o cartão vermelho. Então, todos vocês que assistem às partidas de futebol, eu sei que vocês têm aí algum time predileto, preferido, como vocês quiserem falar, tá? Porque a nossa língua portuguesa ela é maravilhosa e a gente pode expressar, né, do jeito que entendemos, que aprendemos, que estamos aprendendo. Então, não tenham medo dessa língua maravilhosa, que é a língua portuguesa. As outras também têm o seu valor. Mas vamos puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? Então, pessoal, eu creio que vocês entenderam, não é, que a linguagem verbal aí, não é, no jogo de futebol, é o cartão, né, a linguagem não verbal, é a hora que é levantado o cartão, a hora que não é ali o som do apito. O juiz não falou nada, mas ele disse que o tempo terminou, não é? O cartão vermelho, a hora do jogador, chegou o momento que ele cometeu a falta, ele vai ter que sair, não é? E ser substituído. Então, vamos lá. Linguagem verbal é aquela que é transmitida pela voz, pela escrita, e assim ela é como o próprio nome diz, ela é verbalizada, não é? Pela voz, pela escrita. Você pode conhecer a linguagem verbal por meio de letras, palavras e sons que você conhece como parte da convenção da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa, ela é escrita, falada, não é? Então, ela é verbalizada pelos seus falantes o tempo todo. Então, já a linguagem não verbal, enquanto isso, né, essa linguagem não verbal tem diversas manifestações.
ela é um conjunto de normas de comunicação em que a expressão ocorre por sinais, gestos, imagens e até mesmo expressões faciais, não é mesmo? Então, quando nós estamos aí, já entra no campo da linguagem corporal, né? Também a linguagem não verbal, porque quando estamos felizes, né, sorrimos, quando estamos apreensivos, tristes, né, mudamos a expressão do nosso rosto. Vocês percebem que a linguagem não verbal, ela é ampla, não é? E ela se manifesta através dos gestos, né? Das expressões faciais, por sinais, como vimos, sinais de trânsito. Vamos avançando. Então, olha aí um sinal, não é? Quando você vê aí um braço levantado e esse lacinho rosa, não é? Significando, não é? Nós não tem nada escrito aí, mas nós que entendemos, não é, a importância desse exame, não é, que a mulher deve fazer no seu corpo, já sabemos que é o símbolo da campanha do câncer de mama. Então, vejam esses cartazes, não é? Que nós temos aí esse anúncio aí. Olhe e sinta as suas mamas no dia a dia e fique atenta às alterações suspeitas de câncer. E aí, quais são essas alterações, não é? Dores, não é? Alguma secreção, não é? Alguma cor diferente, não é? Ali na mama, então é interessante, algum nódulo, né? Você sente algo estranho, então é momento de procurar um médico, não é? Do outro lado, nós temos outro anúncio do Ministério da Saúde que diz: cada corpo tem a sua história. O cuidado com as mamas faz parte dela. Então, minha gente, faz parte, não é, da nossa história, cuidar, não é? Para não ter uma doença que vai tirar até a nossa vida. Então, mulheres, esse é o mês, só esse mês, o ano todo, você deve cuidar do seu corpo, não é? Cuidar da sua história, para que a sua história se prolongue, não é? Viver é muito bom. Então, vamos viver. E também não só falando para as mulheres, mas os homens também devem, não é, conhecer o seu corpo. Se perceber algo de estranho, né, deve também procurar um médico. Agora responda, é possível argumentar somente com imagens? O que vocês acham? Depois desse momento que tivemos aqui, não é? Eu coloquei aqui imagens e falei com vocês. Não é? Coloquei 2 slides com conceito, mas teve aqui slides onde vocês perceberam aqui só a imagem e conversamos aqui, eu falei do que se tratava. Vocês percebem que dá para argumentar, não é? Com a imagem. Acertaram, não é? A pergunta foi essa: é possível argumentar somente com imagens? E aí, é possível sim. Então, agora nós temos aqui uma atividade, não é? Pesquise outros exemplos de linguagens não verbal e linguagem verbal na sua comunidade. Então, vocês estarão aí atentos, atentas a anúncios que tem na sua comunidade, outros, não é, signos, sinais que estão espalhados, não é, pela sua comunidade. De repente, você chega no posto de saúde e você vê lá, não é, um anúncio publicitário, onde não tem nada escrito, tem só apenas uma imagem. E aí você vai lembrar, a professora falou que quando se tem só imagem, é linguagem não verbal, não é? Se tem lá imagem e tem algo escrito, é linguagem verbal e não verbal. Eu não tenho dúvida de que vocês já sabem, não é? Quando veem, se não sabem, ficaram sabendo agora. Gosto sempre de lembrar que as nossas aulas ficam lá no YouTube e vocês podem assistir, revisar esse conteúdo todas as vezes que vocês tiverem necessidade. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço
e até a próxima.